Há momentos em que as lágrimas parecem ser nossas únicas companheiras, quando o coração clama em silêncio e parece que Deus não responde. Mas Ele vê cada lágrima que cai. Ele escuta cada suspiro da alma. Não pense que seu sofrimento passa despercebido. Deus está trabalhando nos bastidores, preparando algo que você ainda não pode ver. Hoje, quero te lembrar que sua dor não é em vão. Fique comigo, porque esta mensagem pode mudar sua maneira de enfrentar as tempestades da vida. Há dores que palavras não explicam. Momentos em que a alma se sente cansada, quando tudo o que resta são lágrimas que ninguém vê. Mas Deus vê. Ele sabe do peso que você carrega, das orações que parecem sem resposta, das noites insones onde o coração se pergunta: até quando? Mas o silêncio de Deus nunca significa abandono. Ele está preparando algo, fortalecendo você, moldando sua fé. Não desista no meio do processo, porque o que Ele começou, Ele vai terminar. Como está escrito: tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Salmos 56:8. Sua dor não é ignorada, sua história não está esquecida. Permaneça firme, porque a resposta de Deus está a caminho. Quantas vezes você já chorou sozinho, sem ninguém para enxugar suas lágrimas? Quantas vezes seu coração gritou em silêncio, sentindo que ninguém realmente entende a profundidade da sua dor? Mas escute bem, Deus vê. Ele vê o que ninguém mais vê. Ele entende o que ninguém mais entende. Cada lágrima que cai dos seus olhos é preciosa para Ele, e nenhuma delas é desperdiçada. Às vezes, no meio da dor, achamos que Deus está em silêncio, que Ele se esqueceu de nós. Mas esse silêncio não é ausência, é preparação. Ele está agindo mesmo quando não percebemos. Como está escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. A sua noite pode estar longa, mas a manhã de Deus sempre chega. E eu te pergunto, você consegue confiar mesmo sem entender? Comente aqui: eu confio em Deus, para declarar sua fé, mesmo diante das tempestades. Já percebeu como um escultor trabalha? Ele pega uma pedra bruta, sem forma, e começa a esculpir com paciência. Cada martelada pode parecer dura, cada golpe pode parecer doloroso, mas ele tem uma visão do que aquela pedra pode se tornar. Deus está fazendo isso com você. A dor que você sente agora pode ser o som das marteladas dele, moldando você para algo maior. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes queremos desistir antes da obra ser concluída. Queremos largar tudo porque dói, porque não entendemos. Mas e se essa dor for justamente o processo que está te preparando para algo que você ainda não consegue enxergar? Não permita que a dor defina seu fim. Fique firme, porque o escultor nunca larga sua obra inacabada. Você acredita que Deus ainda está te moldando? Então declare: Deus está me transformando. E continue comigo nesta mensagem. Muitas pessoas, quando passam pelo sofrimento, acham que Deus está distante. Mas Ele nunca esteve tão perto como nos momentos de dor. A presença dele não se mede pela ausência de problemas, mas pela força que Ele nos dá para continuar. Olhe para trás e veja quantas batalhas você já venceu. Quantas vezes você achou que não ia aguentar, mas aqui está você, firme, respirando, vivendo. Isso é prova de que Deus esteve com você todo o tempo. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Como Ele mesmo diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Se Deus é seu sustento, declare nos comentários: Deus é meu sustento. E vamos juntos e no final uma oração poderosa para te abençoar. E sabe o que mais nos desafia na caminhada da fé? O tempo de Deus.
Queremos respostas imediatas, soluções rápidas, alívio instantâneo. Mas Deus trabalha no tempo certo. Imagine uma árvore cheia de frutos ainda verdes. Se alguém tentar arrancá-los antes da hora, eles não estarão prontos, serão amargos, não servirão para o propósito. Mas quando o tempo certo chega, o fruto se desprende com facilidade e está perfeito para ser aproveitado. O mesmo acontece com os planos de Deus para a sua vida. Se ele ainda não respondeu, não significa que ele esqueceu, mas que ele está esperando o momento perfeito. E esse momento vai chegar. A sua resposta não está atrasada, está sendo preparada. Você consegue esperar com fé? Então escreva nos comentários: eu espero em Deus. E permaneça firme na promessa. Quantas vezes você já sentiu que estava lutando sozinho, que ninguém realmente entende a dor que carrega? Mas eu quero que você escute isso. Deus sabe exatamente o que está acontecendo com você. Ele vê as lágrimas que ninguém vê. Ele entende os medos que você nem consegue explicar. E mais do que isso, Ele está agindo. Talvez você não perceba, porque o agir de Deus muitas vezes é silencioso. Mas quando menos esperar, você verá que cada momento de dor estava construindo algo maior. Como diz em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que Deus tem para você é maior do que sua dor de agora. Você consegue crer nisso? Então escreva nos comentários: eu creio na promessa de Deus. E continue comigo, porque essa mensagem ainda não terminou. Sabe, quando estamos passando pelo deserto da vida, sentimos que não há saída, que tudo está seco, sem vida, sem esperança. Mas pense comigo. No meio do deserto, a única coisa que sobrevive é o que tem raízes profundas. O que não tem raiz se desfaz com o vento forte, some na tempestade de areia. Deus está te permitindo passar por esse momento para te dar raízes mais profundas, para que nada mais consiga te arrancar da presença dele. O vento está forte agora, mas ele não vai te derrubar, porque Deus te sustenta. Como está escrito em Salmos 1:3, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. E eu sei que às vezes parece que Deus está demorando, que a resposta não vem, mas eu quero que você lembre de algo. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Quando um professor está aplicando uma prova, ele fica em silêncio, mas continua presente na sala. Deus está te observando, vendo sua fidelidade, sua perseverança, sua resistência. Ele não te abandonou, Ele está vendo se você vai confiar nele, mesmo quando não entende o que está acontecendo. E quando essa prova terminar, virá um novo nível, um novo tempo, uma nova resposta. Você consegue esperar em Deus? Então declare: eu espero no Senhor. Agora pense no ouro. Você já viu como ele se torna puro? Ele passa pelo fogo, por temperaturas altíssimas, até que todas as impurezas sejam removidas. Quanto mais calor, mais puro ele se torna. O fogo não destrói o ouro, apenas o refina. Deus está permitindo que você passe por momentos de pressão, não para te destruir, mas para te refinar, para tirar tudo o que não faz parte do propósito que Ele tem para você. Se dói, sim, dói. Mas depois desse processo, você será mais forte, mais preparado, mais capacitado para viver o que Deus tem reservado para você. Como diz em Jó 23:10, porém, Ele sabe o meu caminho, provando-me Ele, sairei como o ouro. Se essa palavra falou com você, escreva: Deus está me refinando. E não saia ainda, porque Deus ainda tem mais para falar contigo. E eu quero que você pense agora na forma como Deus tem te sustentado até aqui.
Quantas vezes você achou que não ia aguentar, mas Ele te deu forças? Quantas portas se fecharam, mas Ele abriu novas? Quantas vezes você se sentiu sozinho, mas algo dentro de você te fez continuar? Isso não é sorte, não é acaso. Isso é Deus. Ele sempre esteve com você. Ele não começou agora e não vai parar agora. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas é preciso fé, é preciso continuar caminhando, mesmo quando não vemos nada à frente. Como está escrito em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Você pode até estar cansado, pode até estar machucado, pode até sentir que suas forças estão se esgotando, mas ouça bem, Deus nunca te abandonou. Ele viu cada batalha que você enfrentou, cada vez que você segurou o choro para não desabar, cada oração que saiu mais como um suspiro do que como palavras. E Ele está dizendo agora ao seu coração: eu estou contigo. Não importa o tamanho da sua dor, o peso da sua carga ou a intensidade da sua luta, Deus continua no controle. Ele não perde batalhas, Ele não chega atrasado, Ele não ignora os clamores dos filhos que o buscam com sinceridade. Como está escrito em Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Você crê que Deus está te segurando pela mão e não vai te deixar cair? Então, escreva nos comentários: Deus me segura. E continue firme nesta mensagem. Às vezes, Deus permite que sejamos quebrados para que Ele mesmo possa nos reconstruir da forma certa. Você já tentou consertar algo que estava quebrado e percebeu que, antes de arrumar, precisaria desmontar ainda mais? Deus faz isso conosco. Ele não quer apenas remendar suas feridas, Ele quer te restaurar completamente. Ele está colocando tudo no lugar, alinhando seu coração ao propósito dele, removendo o que te enfraquece e te impedindo de carregar fardos que nunca foram seus. Pode parecer confuso agora, pode parecer doloroso, mas confie. Quando Deus termina a obra, tudo faz sentido. Como diz em Salmos 147:3, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Você quer essa restauração completa de Deus na sua vida? E eu sei que esperar nem sempre é fácil. Nós queremos respostas rápidas, queremos que a dor passe logo, que as situações mudem agora. Mas Deus trabalha no tempo dele, e o tempo dele é perfeito. Já viu um dia amanhecer? Primeiro vem a escuridão da madrugada, o silêncio absoluto, depois um brilho sutil no horizonte, até que, de repente, a luz toma conta de tudo. Assim é o agir de Deus. Às vezes, parece que nada está acontecendo, mas aos poucos, Ele está preparando o novo. Quando você menos esperar, a luz dele vai brilhar sobre sua vida, e você verá que tudo estava sendo cuidadosamente conduzido para o melhor. Como está escrito em Eclesiastes 3:11, tudo fez formoso em seu tempo. Você consegue confiar que Deus está preparando algo lindo para você? Então escreva: eu espero no tempo de Deus. E não saia ainda, porque essa mensagem tem mais para falar com você. E quando a dúvida vier, e quando o medo sussurrar que não vai dar certo, nesses momentos, você precisa lembrar de quem é o Deus que te sustenta. Ele não falha, Ele não se engana, Ele não desiste de você. Quando a tempestade parecer forte demais, feche os olhos e lembre-se: Deus está no barco com você. O vento pode soprar, as ondas podem se levantar, mas se Deus está contigo, você não vai afundar. Como Jesus disse em Mateus 8:26, por que temeis, homens de pouca fé? Não tenha medo do que está por vir, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. E se hoje você se sente fraco, sem forças para continuar, saiba que Deus é a sua força.
Ele não espera que você seja forte o tempo todo. Ele sabe quando você está cansado, quando seu coração está abatido, quando sua alma clama por socorro. E Ele mesmo te renova. A sua força não vem de você, vem dele. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Você não está sozinho nessa caminhada. Deus está te carregando nos momentos mais difíceis. Se você quer esse renovo sobre sua vida, escreva nos comentários: Senhor, renova minhas forças, e não saia ainda, porque Deus ainda tem mais para te entregar. Então levante-se. Mesmo que seja devagar, mesmo que ainda doa, mesmo que as lágrimas ainda estejam presentes, levante-se, porque Deus não te chamou para viver derrotado. A dor pode até ter te alcançado, mas ela não define o seu destino. Você é amado, escolhido e sustentado por Deus. O que Ele tem para você é maior do que qualquer sofrimento que você já enfrentou. Não olhe para trás, não se prenda ao que te feriu, ao que te entristeceu. Olhe para frente, porque a resposta de Deus está chegando. Como diz Filipenses 3:13-14, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Você está pronto para seguir em frente com Deus? Eu sei que às vezes a dor parece insuportável. Há momentos em que a alma grita por socorro, mas o silêncio ao redor parece ensurdecedor. Você já se sentiu assim? Como se estivesse chamando por Deus, mas sem resposta. Mas escute isso. Deus nunca fica em silêncio sem um propósito. Quando Ele não fala, Ele está trabalhando. Quando você não vê nada, Ele está movendo as peças no invisível. E quando chegar a hora, tudo fará sentido. Como diz em Abacuque 2:3. Porque a visão ainda está para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O que mais o inimigo quer? Que você desista antes da vitória. Ele sabe que se você permanecer firme, algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Então, ele lança cansaço, dúvidas, desânimo. Mas eu quero te lembrar de algo. Se você ainda está de pé, é porque Deus te fortaleceu. O diabo já tentou de tudo para te parar, mas não conseguiu e não vai conseguir. Deus está contigo, te sustentando, te capacitando, te renovando a cada dia. Como está escrito em 2 Coríntios 4:8-9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Você ainda está aqui porque há um propósito maior sobre a sua vida. Se você crê nisso, escreva: o inimigo não vai me parar, e continue assistindo, porque Deus ainda vai falar mais com você. Agora, deixa eu te contar uma história. Havia um homem chamado Samuel. Ele servia a Deus, mas um dia perdeu tudo. O emprego, os amigos e até a família começou a se afastar. Ele chorava escondido, perguntando a Deus por que estava passando por tanto sofrimento. Por um tempo, parecia que Deus não respondia. Mas Samuel decidiu não desistir. Ele continuou orando mesmo sem forças. Ele continuou buscando mesmo sem entender. Até que um dia, Deus abriu uma porta que ele nunca imaginou. Um emprego que era muito melhor do que o anterior, amigos que o ajudaram a crescer na fé e um recomeço que ele jamais esperava. Samuel viu com os próprios olhos que Deus nunca abandona os que confiam nele. Como está escrito em Salmos 37:25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu sei que sua alma pode estar cansada. As lutas da vida são reais e às vezes sentimos que não vamos aguentar mais um dia sequer. Mas eu quero que você lembre de algo. Você não está lutando sozinho. O Deus Todo-Poderoso está ao seu lado, guerreando por você.
E se ele está na batalha, a vitória é certa. Você pode não ver, mas Deus já preparou o caminho. Você pode não entender, mas ele já escreveu o final da história. Como diz em Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então, não pare agora. Não se renda ao cansaço, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você consegue continuar confiando mesmo sem entender? Então escreva nos comentários: Deus está lutando por mim, e fique comigo, porque ainda há mais. E no final deste vídeo, eu quero fazer uma oração poderosa por você. Uma oração para restaurar suas forças, para te dar paz, para te lembrar que Deus está agindo. Então não saia agora, porque eu creio que essa oração será um divisor de águas na sua vida. Você que precisa de um renovo, de uma resposta, de um milagre, fique comigo até o final. Deus tem algo especial para você hoje. A vida nem sempre será fácil, mas uma coisa é certa: você nunca estará sozinho. Você pode até enfrentar dias de tempestade, momentos de incerteza, fases em que tudo parece desmoronar. Mas lembre-se, Deus já escreveu sua história antes mesmo de você nascer. Então, pare de carregar o peso do que não está no seu controle. Não tente resolver tudo sozinho. Não se culpe por aquilo que já passou e não permita que o medo do futuro roube a paz que Deus quer te dar hoje. Aprenda a descansar no Senhor. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele começou, Ele vai terminar. Como diz Filipenses 1:6, aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Você não precisa ter todas as respostas agora. Só precisa confiar em quem já está no seu amanhã. Se você recebe essa palavra, escreva nos comentários: eu confio nos planos de Deus, e guarde isso no seu coração. E nunca se esqueça: sua vida tem um propósito maior do que você imagina. Cada batalha que você enfrentou te trouxe até aqui. Cada lágrima derramada te tornou mais forte. Nada foi em vão. Deus usa até os momentos difíceis para te moldar, para te ensinar, para te preparar para algo grandioso. Então, não viva preso ao passado e não deixe que o medo te impeça de avançar. Você não nasceu para ser escravo da tristeza, do desânimo ou da dúvida. Você nasceu para ser luz, para impactar vidas, para viver o que Deus sonhou para você. E se hoje você sente que está sem direção, lembre-se do que diz Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Deus está guiando seus passos e nada poderá impedir os planos dele para você. Quero que você guarde no seu coração tudo o que foi falado aqui. Talvez você esteja no meio de uma batalha, mas eu quero te lembrar: Deus viu suas lágrimas, Ele conhece sua dor e está preparando a sua resposta. Ele não te abandonou e não te deixará. A vitória é certa para os que permanecem firmes em fé. Então agora, eu quero orar por você, pedir que Deus derrame sobre a sua vida sua paz, sua força e sua restauração. Feche seus olhos se você puder, onde quer que você esteja, e ore comigo. Senhor Deus, eu te agradeço por cada vida que está assistindo este vídeo. Eu te peço, Senhor, que tu renoves suas forças, que tu traga paz aos seus corações, que tu os fortaleças em meio à dor. Que cada um sinta a tua presença, que cada um saiba que tu estás agindo, mesmo quando não vemos. Dá a eles a confiança para continuar, para esperar no teu tempo perfeito e para crer nas tuas promessas. Em nome de Jesus, que toda aflição seja transformada em vitória, que toda dúvida seja substituída pela fé. Amém. Se você recebe essa oração, declare nos comentários: eu recebo essa oração. E lembre-se, Deus está com você em cada passo da sua jornada. Continue firme, porque Ele está preparando algo maravilhoso para a sua vida.
Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com quem precisa ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe abundantemente e até o próximo vídeo.